Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui no nosso Falando sobre Quadrinhos, eu vou ter um bate-papo muito especial, muito legal com a Anna Keller, que é uma baita de uma quadrinista, uma baita de uma ilustradora, manja muito de trabalhar com aquarela, né? E já tem trabalhos publicados, tem uma carreira de muitos anos, já trabalhos publicados na Europa e aqui no Brasil também. E está saindo do forno aí o Beco do Rosário pela editora Veneta. Então eu bati um papão com essa querida amiga aí e que agora aí vocês vão ter o grande prazer de desfrutar e aprender com essa tremenda artista que é a Anna Keller, tá bom? Bom papo para vocês. Grande beijo. É, a coisa é São Paulo, Porto Alegre. Ô, Ana, Uhum. eu já vou lá. Você é de Porto Alegre, você sempre morou aí. Sim. Como é que é a tua história? Você é desenhista autodidata? Como é que é essa coisa? Pela força do tempo em que eu nasci, né? Eu acho que a gente deve regular de idade, a gente meio que teve que ser autodidata, né? Eu tenho 43 anos e eu sou dos tempos pré-internet, né? Quando eu cheguei aqui, isso aqui não era nem mato, era um deserto, entendeu? Então, assim, a gente teve que aprender muito, muito, né? Vendo, lendo quadrinhos, imitando desenho de outras pessoas, né? Mas eu sempre desenhei, desde criancinha, sempre gostei muito, né? Então, não foi assim, não teve, não teve muitas facilidades nesse sentido. Bom, eu queria te agradecer. Nós regulamos da mesma idade, você já fala que você tem 43 anos, Hum. sinal que eu estou bem na fita, viu? Ah, mas é aí que a vida começa, Laura. Ana, e foi sempre quadrinho? Sempre foi quadrinho? Você sempre, desde que nem, por exemplo, só para você entender, eu a coisa de desenhar veio junto com o quadrinho. Sim. Eu sempre quadrinho. Eu vou pular um pouco no tempo aí, porque assim, o que Uhum. é muito forte no seu trabalho, ele tem uma característica que é ele tem uma, eu não sei se eu vou falar certo, mas enfim, vamos nessa. Ele Vai tem fundo. um estilo muito clássico, mas não é aquele coisa clássico, antigo, acadêmico, aquela coisa, mas ele é estiloso, ele remete a uma pessoa que conhece o passado, sabe? Uhum. Entende de rua, de casa, de roupa. E quando você vai trabalhar na aquarela, você percebe, sabe? Por exemplo, é diferente de você ver um desenho. Enfim, o teu desenho parece de uma pessoa que viveu naquela época. É uma impressão que me dá. Ah, Entendeu? mas não sou tão velha. Ah, menina, pô, mas aí também Tô brincando você é contigo. uma Highlander, né? É muito sério o Tem negócio mais de aí. 100 anos de prática. Pois é. Não, tô brincando contigo, mas sim, digamos que talvez eu coloque no papel, sabe, Laudo, essa coisa de me imaginar na história. Então, eu quero saber todos os detalhes, quero poder desenhar todos os detalhes, as cadeiras, as mesas, as ruas, as roupas, né? Então, talvez isso, assim, que fique mais marcado, né? Assim, nos meus trabalhos de quadrinho, né? E, enfim, para mim é uma viagem no tempo, uma viagem no tempo e eu gosto de explorar isso porque eu gosto de história, né? Sempre gostei muito de história. E também eu acho muito importante a gente ter aqui no quadrinho brasileiro a gente poder explorar isso também, né? Então, Você vê, a gente se conheceu, não sei se você vai lembrar, foi em Curitiba, quando era
Gibicon, um negócio lá. Sim. Eu lembro de eu ver você numa palestra, que eu acho que o Spaca estava lá. O Aham. Spaca é um cara que gosta muito de história, né? Uhum. Eu lembro ali de você fazer umas intervenções ali, e eu ver você falando, eu falei, pô, essa mulher gosta de história, assim, né? Você curte história, você vê que ela estuda, não está ali. Eu gosto muito de história também. Na escola, a única coisa que eu era bom era história, o resto eu era É péssimo aluno. mesmo? É. Ah, E eu acho assim, você está falando, a história do nosso país ela é muito rica, né? sim. Mas é uma coisa que a maioria das pessoas não, digamos assim, acha que não. Acha que a nossa história é muito curta, que a história é legal mesmo, a história da Inglaterra, porque tem Idade Média, porque não sei o quê, sabe? Então, eu acho que faz parte do nosso trabalho, assim, como autores também, poder resgatar certas coisas que são muito legais, que aconteceram aqui, e fazer com que as pessoas tenham acesso, sabe? De um jeito que é muito acessível, que, né, os quadrinhos proporcionam isso, né? Os Tem o, quadrinhos... Hum? tem o conterrâneo teu aí, que é o Eduardo Bueno, o Peninha, eu gosto Sim. muito dele. E outro dia ele estava falando no canal dele sobre algo que os brasileiros não têm, e o americano faz muito isso, que é criar seus mitos, né? Ah, Então, exatamente. porque ele fala que muito da história americana ali ganhou uma grandiosidade, quando na real a coisa não foi tão grande assim. E aqui no Claro. Brasil a gente tem acontecimentos, fatos que ocorreram aí na história, que são grandiosos e o brasileiro não releva muita coisa aqui, não. É muito, muito assim de como depende de como a gente conta, né, essas histórias, né, Lauda? Porque tu tem, até a gente tem, eu acho que o nosso problema é que a gente tem narrativas assim muito ufanistas, né, para coisas que no final das contas nem são tão boas assim, né, se a gente for levar em conta hoje, né? E, por outro lado, a gente apaga muito histórias que poderiam estar sendo contadas, né? Histórias dos povos indígenas, das revoltas dos escravizados, enfim, né? Dos trabalhadores, uma série de histórias que acabam não ficando na história oficial, né? E aí é que está o legal da pesquisa. A gente consegue daí fazer assim um apanhado, né, de narrativas que a gente nem imaginava que existia e que a gente pode daí contar isso, daí usar os quadrinhos para contar, porque os quadrinhos são um meio muito poderoso nesse sentido, né? Eles fazem com que uma história se torne acessível, fique interessante das pessoas lerem, né? Não é que nem um trabalho acadêmico, por exemplo, né? Que, com todo E tem respeito aos trabalhos acadêmicos, afinal de contas, eu também né, já fiz meus trabalhos acadêmicos, mas para a grande maioria das pessoas, os quadrinhos eles ajudam muito a divulgar, sabe? As, as histórias que a gente tem, né? eu particularmente, eu gosto muito de história não só do Brasil. Sim. Se eu pudesse, assim, por exemplo, a própria história da música brasileira é muito rica, sabe? E muito cheia de histórias, né? Eu, história do Nossa. Brasil, eu gosto muito disso, eu gosto muito disso. Outro dia eu estava vendo o programa, o canal do Peninha mesmo, ele estava falando sobre a história do Euclides da Cunha, da Ana, não lembro o sobrenome da mulher dele ali, enfim, toda aquela tragédia do Euclides da Cunha e do amante da esposa, que depois virou marido e que matou ele. É uma tragédia aquilo ali, e sem, né, ficar pensando em coisas agourentas, mas é Uhum. uma tragédia que renderia uma bela história aquilo ali, né? Porque Exato, é uma exato. história muito terrível aquilo ali. Enfim,
E tem Sim. outros casos ali, né? História dos bandeirantes, um monte de coisa ali. Ô, Sim. Ana, eu vou interromper a linha aqui do nosso bate-papo e perguntar o que é isso que você está fazendo aí? Ah, então, isso daqui eu estou trabalhando numa página da próxima história que eu vou fazer, né? Que eu estou fazendo. E é uma história mais curta também, se passa em Porto Alegre, né? E é uma história que tem muito a ver com a história do rádio aqui em Porto Alegre. Eu sempre fui fascinada por rádio, então eu estou assim pesquisando coisas e sempre relacionando com os espaços da cidade. Neste exato momento, eu estou aqui fazendo uma perspectiva dentro de um quadro que é de um estúdio musical, né? Que realmente existiu, foi de uma das primeiras rádios aqui de Porto Alegre, né? E estou acertando aqui o tamanho dos personagens e a posição dos personagens para arrumar a composição da página. Não sei se dá para ver, Sim, sim. né? Ô, Ana, que ano acontece essa história? Pode falar? Essa história é na era Vargas, posso dizer isso, viu? Certo. Então, eu Outra tô... pergunta para você me falar, quer dizer, se você puder me falar, Claro, quantas páginas? Você falou que é curta, né? sim. Então tá bom, tá bom. Vai ter umas E 20 e pouquinhas páginas, não vai ser, não vai ser tão longa por enquanto. você vai lançar isso independente? Eu estou com muita vontade de publicar online mesmo, né? E depois ver, assim, que se de repente tem como imprimir, fazer mais umas e imprimir junto, né? Tô com umas ideias aí, meio diferentes. Então, eu Assim, tô... aquela coisa, eu vou perguntando, tá? Enquanto você está falando, tudo Tu bem. Aí tá... você fala, stop, a gente fala. Na aquarela, é isso? Olha, esse papel que eu estou usando aqui é um papel de aquarela, né? Que estava, aliás, ele estava parado aqui, porque é um papel bem caro, até um Arches de 100% algodão, né? Eu vou ainda continuar fazendo aquarela, porque para mim ainda é o mais fácil, assim, sabe? De resolver, né? Eu estou muito acostumada com aquarela, enfim, então para mim acaba sendo a técnica mais fácil de colocar daí para colorização. E o bico de pena também, né? Tudo bem. Aproveitar que a gente está nessa seara, então eu vou te perguntar um negócio. Vendo essa tua página aí, bom, o roteiro provavelmente é seu. Sim, o roteiro é meu. Como é que você faz? Vamos começar do princípio, né? Você faz o roteiro, você escreve ele, você faz o roteiro como escreve quadro um, cena, plano, como é que você faz? Sim, eu faço toda a escrita do roteiro, já é muito visual, porque eu já, na minha cabeça, não sei porque, se é, provavelmente é uma coisa assim desses anos todos fazendo quadrinhos, né? A gente meio que fica imaginando o tamanho da página, né? A quantidade de quadros que tem ali disponíveis para continuar uma determinada cena. Eu sou muito assim, sabe? E aí quando eu vou escrever o roteiro, eu já indico tudo isso daí, até para mim mesma, no final das contas, né? Para conseguir daí ter, até para ter assim uma noção do número de páginas, né? E aí você escreve ele, né? Enfim, no Google Doc, Word, sei lá, algum programinha, seja lá qual for. Uhum. E aí você já parte para fazer HQ, que é isso que você está fazendo, é o que você está fazendo agora, é isso ou não? Não, deixa eu te mostrar aqui o que eu faço, ó, Aí, eu estou então fazendo mostra aí, mostra aí. olha aqui, ó, isso aqui está no tablet, tá? Mas isso Tá. daqui é o storyboard, certo? Então eu faço storyboard e se tu conseguir, ó, dá para ver aqui, ó, Deixa eu ver o primeiro quadro lá, só para fazer um comentário. ó, Por o seu storyboard é caprichadíssimo, hein? Seu RAF, né? Seu storyboard.
mais ou menos. Tá bom, tá bom. Então, vamos discutir. Vai. Ô, Ana, do roteiro você já pula para isso. É a primeira etapa, é isso? Sim, eu já planejo tudo. Isso daqui eu fiz originalmente em tamanho A5, tá? Por que eu insisto em fazer isso daqui? Porque eu até poderia passar direto para a página, sabe, Laura? Mas o que eu acho, assim, fundamental no storyboard é a gente conseguir colocar aqui, ó, o espaço do balão e dos textos. Balão. Sem isso, eu nem toco na página 3, sabe? Porque senão tu não tem a noção de quanto espaço tu vai ter disponível para a imagem, para a composição, né? E aí vem, lá no final, né, na hora de colocar o letreiramento, fica aquela bagunça, né? Que a gente sabe que... hoje até eu estava vendo no Twitter um cara que faz a diagramação de quadrinhos falando disso. Vocês estão achando que é fácil, né? Vai trabalhar com desenhista que não deixa espaço para os balões e textos, né? Vai se virar com isso, porque uma coisa nos quadrinhos o pessoal não se dá conta é que precisa, ó, até aqui eu estou colocando, ó, já está meio apagado, mas aqui tem o espaço dos balões já na ordem que eles têm que aparecer, né? Porque tem uma ordem de leitura também. E no caso aí você está mostrando esse quadro grande, razoavelmente grande, né? Sim. Ele é um terço de uma página. 3 balões aí que você meio marcou aí, né? Ou seja, a página vai ter o quadro vai ter um belo respiro aí, né? Para você mostrar, porque às vezes é terrível, né? Você faz um belo de um quadrinho, de um quadro, né? Um cenário, blá, 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 e aí vem balão e mata tudo, né? E às vezes também uma coisa que eu acabei me dando conta que, assim, depois de escrever o Beco, né? É que assim, na minha opinião, né? Isso é a minha opinião, óbvio. Quanto menos a gente escrever, sabe? Menos colocar... o texto do quadrinho tem que ser muito cirúrgico, eu acho, sabe? Não sei o que tu acha, né? Mas eu me convenço cada vez mais que, poxa, tu quer escrever prosa, escreve prosa, mas o quadrinho, tu tem que conjugar as duas coisas, né? Então... É tempo de página, né? Ou páginas e tempo de balão, né? Você não ficar gastando muita coisa ali, sabe? Não dá, porque assim, ó, a gente incorre no erro muitas vezes de repetir na imagem o que o texto está dizendo e vice-versa. E é um desperdício de espaço narrativo, né? E assim, especificamente falando do seu trabalho, né? Vamos lá, você for trabalhar com um roteirista verborrágico, sem muita noção de que aquilo não é texto, é desenho, né? Sim. Aquilo vai virar, o fim disso é desenho, né? Mata seu desenho, mata sua concepção de cena, é muito ruim isso, né? Acaba sendo um trabalho desnecessário, né, Laudo? Porque, poxa, mostra algumas coisas nas imagens, deixa outras para o texto, mas para mim o que mais prejudica mesmo, às vezes, é como é que eu vou te dizer, às vezes a pessoa quer escrever prosa, mas ela quer ilustrada, e daí ela pensa em fazer quadrinhos, enfim, é complicado, sabe? Se quer fazer quadrinhos, tu tem que ter um pouco dessa noção que tu vai ter que conjugar as duas linguagens, né? Ana, vamos ainda no desenho aí. Que material que você trabalha? Bico de pena, pincel, o que você usa aí para fazer? Para arte final, bom, eu estou usando um lápis, né, bem detonado aqui, né, mas ele é um lápis bem macio, um Braunsel, né, 7B. Eu gosto de trabalhar com lápis macios, eu não gosto de trabalhar com lapiseira, também não gosto de trabalhar com grafite muito fino, né, porque eu gosto muito dessa coisa da gente poder fazer esses, sabe,
esses gestos mais livres com a mão, né? Então, eu estou muito acostumada a fazer isso, porque senão eu tendo a ser muito acadêmica no meu desenho, às vezes, e aí a coisa começa a travar. Então, eu tento, né, trabalhar com materiais assim que não sejam tão precisos, justamente para evitar ficar se travando, sabe? Mas material, aquarela, bico de pena, material bom, né? De boa Sim, qualidade. sim, Tá? sim. Ah, não, eu uso as minhas aquarelas, eu uso só aquarela profissional, né? Uso, como vocês podem ver aqui, uma borracha miolo de pão, que já tá com bastante grafite até, mas ela apaga bem ainda, né? Então, sim, eu procuro usar materiais bons, assim, no sentido de materiais profissionais, que eu sei que vão ter a durabilidade, né? Essa Depois. página que você está fazendo aí, Hum. qual é o próximo passo para você finalizar ela? É aí mesmo? Você puxa numa mesa de luz? Como é que é? Não, não, esse papel aqui eu já faço tudo em cima do mesmo papel, sabe? Então, o papel de aquarela, eu já escolho ele baseado daí nessa capacidade de ser um papel bom para desenhar, bom para arte finalizar, né? E que resista depois também, que se mantenha bem para fazer aquarela em cima. Eu tô esboçando e daqui a pouco eu vou dar uma apagada. Aqui tem outro quadro um pouco mais detalhado, ó, né? Isso daqui já tem os espaços dos balões, já tem né, as figuras humanas ali, todo mundo pelado ainda, né? E isso daqui eu vou riscando com o lápis bem leve, justamente porque o papel ele é um papel de aquarela e o papel de aquarela ele tende a ser mais sensível, né? Justamente para poder assim apagar com leveza e não prejudicar muito depois a textura do papel, né? Então eu faço tudo aqui, é uma tacada só. Fechado o desenho, definido ele, bonitinho, você pôs roupa nos peladinhos ali. Como é que é? Você aquarela primeiro e depois passa o nanquim? Ou você passa o nanquim e depois Ah, não, eu passo sempre o nanquim antes. Eu gosto de já definir né, desenho? definir o desenho, fazer arte final antes, né? E aí sim, depois que eu tiro, né, as sujeiras de borracha e tudo, os riscos, né, que ficam de lápis do desenho a nanquim, aí sim eu passo para aquarela. E eu tenho aqui a foto que eu estou usando de referência para esse cenário, ó. Isso daqui é uma foto dos anos 30, de uma das rádios mais antigas de Porto Alegre, tá? Então, a história se passa em parte aqui, é tudo que eu posso dizer no momento, mas só para vocês verem, assim, que eu faço até uma pastinha toda arrumadinha aqui, né, no meu drive, né, com várias documentações daí de fotográficas, né, que eu vou recolhendo para justamente fazer essa documentação toda histórica, fazer essa pesquisa, né? Então, isso daqui é a minha cachaça. Ana, uma pergunta que ficou para trás, estou trazendo ela. Diga. Você está mostrando o teu drive aí, o storyboard, né, o RAF das páginas. Sim. Isso você faz manual também, né? Sim, sim, é no papel. A única coisa que eu começo a fazer mais no computador é realmente a inserção dos balões e textos. Ô, Ana, eu estou ainda no papo técnico aí, porque tem uns povo que me cobram. Os caras falam, lá você fica batendo uns papos ali, mas a gente queria saber qual papel, como é que é. Cara, sim. Vamos lá. Ô, Ana, agora eu vou te fazer uma pergunta, porque aí até
Me interessa saber, por exemplo, é lógico que me interessa, né? Não ia perguntar aquela besta. Ô, Ana, como é que é? Você escaneia, porque escanear aquarela é um processo, né? Para impressão, não, tem que ter Ah, um sim. cuidado. Conta aí para nós aí, como é que é a história. Então, essa é uma questão muito delicada que eu até estava conversando com um aluno meu, né, hoje de manhã, porque eu, para aquarela, eu tenho que confessar que eu abandonei o scanner, viu? Abandonei o scanner, o que eu estou usando agora é quase que só fotografia. Estou fazendo só, estou fotografando as minhas páginas, as minhas aquarelas, né? Você Porque, fotografa a página, desculpa te interrompendo. não, Você pode. fotografa em partes e monta no computador, ou você fotografa ela de uma vez só? De uma vez só, de uma vez só, né? Porque as últimas experiências que eu tive com scanner, né, para aquarela, ele acabava estourando muito os tons claros, né? Exatamente. E a gente sabe que uma das coisas, dos charmes da aquarela é a gente ter essas nuances delicadas, né? De tons, meios tons, tons clarinhos, né? Matizes e tal. E a minha percepção é que os scanners, principalmente os mais modernos, eles começam a jogar muita luz em cima do papel, sabe? E aí esse excesso de luminosidade acaba estourando esses tons mais delicados da pintura, né? Que é o que faz você apreciar a aquarela, né? Exatamente, exatamente. Então eu tenho tido resultados muito melhores com fotografia, sabe? Até as páginas do Beco, né? A gente conseguiu, claro, com o dinheiro do edital do Rumos, né? A gente conseguiu contratar fotógrafos especializados para fazer a fotografia dessas páginas, né? Então elas não foram escaneadas, elas foram realmente fotografadas, né? Ô, Ana, agora vamos voltar ainda numa questão. Você está fazendo esse quadrinho aí sobre Uhum, uma rádio aí, de uma história de uma rádio de Porto Alegre, uhum, o Beco do Rosário. É uma HQ de base histórica também. sim. Como é que nasce essas ideias na sua cabeça? Dá para falar? Porque tem coisa que não dá para a gente falar, né? Os caras falam, como é que criou isso? Sei lá. Como é que nasce uma ideia? Pois Como é olha, que... tu sabe que eu estava me perguntando isso daí mesmo há um tempo atrás, né? Porque eu fiquei perguntando assim, mas eu estou agora muito assim procurando ideias para fazer roteiros novos, né? E aí eu comecei a observar assim, tá, mas como é que o que, que me puxa a escrever, né, uma história? O que que me inspira daí? E eu me dei conta que é muito de olhar fotos antigas da cidade, sabe? Eu olho as fotos e eu automaticamente começo a imaginar ali as pessoas que viveram naquele lugar, sabe? Naquele tempo. E aí é que começa a surgir, né? Você vai criando, você olha, mas, enfim, você vê uma foto aí, você Uhum. tem uma possibilidade ali. Isso, e é uma coisa assim que daí vai juntando enfim, com conhecimentos que eu já tenho né, de determinada época ou determinado espaço, daí eu começo a imaginar que pessoas que estavam ali, né, vivendo, enfim, morando, o que elas estavam fazendo, como é que era o dia a dia delas, o que poderia acontecer ali. Porque eu também faço muita pesquisa em jornais, né? E o que a gente vê assim é que, nossa, tem tantas coisas aconteceram assim com pessoas comuns que, né, não vão para os livros de história e que a gente
né? Nunca imaginaria se a gente não pegasse um jornal da época e começasse a ler, né? Tem como, né, grandes histórias escondidas, né, que tem por aí, né? Bah, eu tenho várias, assim, tenho várias que eu quero poder fazer nos próximos Estudar, tempos. estudar história, não estudar naquele sentido quando a gente ia na escola, né? Estudar, pesquisar a história melhor, né? Uhum. É importante, né? Ah, eu adoro, eu adoro. Eu não vejo meu trabalho sem isso, assim, em alguma medida, sabe? Eu até quando eu fiz o beco, eu estava muito mais assim, ansiosa no sentido de dizer, mas será que era assim mesmo? Será que era desse jeito mesmo, que era essa rua, não sei o quê, né? E assim, às vezes a gente também, a história é uma base, né? Mas tu tem que criar em cima também, senão fica uma coisa muito dura, né? Muito assim, muito mecânica, né? Muito didática, né? Nossa. Ô, Ana, porque assim, eu tenho o hábito de falar que até para você fazer um negócio de guerreiro, né, Conan, né, que é um Uhum, período que não existe, né, vamos dizer assim, foi criado pelo Robert Howard lá, você sim. tem que estudar história, né? Porque por mais ficcional que seja o período ali, dando esse caso do Conan aí como exemplo, por Sim, mais que seja tudo ficcional, é embasado em algo, né? Ele é embasado. exatamente. Assim, tudo que a gente faz acaba sendo ficcional, sabe? Porque assim a gente não consegue, ninguém consegue lá, por mais que pesquise, ninguém consegue voltar no tempo e ver exatamente o que aconteceu, ver exatamente como é que as pessoas eram, né? Eu E lembro isso. do. Hum? Pode falar, não, desculpa. Ah, Pode não. falar. E então, assim, isso é uma coisa que, né, a gente, quando a gente estuda melhor história e tal, a gente vê que é um trabalho, na verdade, de recriação, né? Não tem como ser diferente. Eu lembro E, de uma história em hum? quadrinho. Oi, Ana, desculpa, eu estou te Não, pode interrompendo. falar, Laudo, pode falar. Eu fiz há muitos anos atrás com uma roteirista e ela criou uma personagem que era uma pirata. E essa pirata tinha um galeão. Ela era comandante, né, de um galeão de piratas, né, aquela coisa. Uhum. Só que as histórias elas aconteciam na época do imperador Carlos Magno. Ah, Eu falei para ela, e ela ficou brava comigo. Eu falei, olha, as duas coisas, nós estamos aí com quase um século aí de diferença, né? E a hum, questão dos galeões, enfim, não vou entrar num detalhe meu aí. Ela ficou muito sim. brava comigo. Eu falei, olha, é difícil, eu não consigo pensar, eu estou misturando o A com o Z, é difícil isso. Sim. Aí é um anacronismo, né? Que tu. Enfim, os anacronismos, porque a gente está trabalhando com criatividade e pesquisa, eles sempre podem acontecer, né? Tipo, ninguém está livre de acidentalmente colocar ali, né, um detalhe de uma coisa que realmente não existia, que, enfim, não tinha aquele nome na época, uma série de coisas. Mas aí eu acho que vai muito de cada autor, né, Laudo? Porque eu vejo assim que, nossa, tu pode criar várias, né, fantasia, por exemplo, é aquilo que a gente estava falando do Conan, né? Tu cria uma ficção ali baseada em vários períodos históricos, né? E ele não é nenhum, né? Mas ao mesmo tempo é todos, porque a gente sabe que né, aquilo foi baseado em estudos de civilizações antigas e Uhum. tal, né? Enfim, a gente não cria, digamos assim, as coisas saem de algum lugar, né? É. Ô, Ana, estou vendo você desenhar aí, Hum, e, né, quanto tempo desse processo que você está hoje aí, dessa página, hum. até você finalizar ela na aquarela, né? Passar da última pincelada, quanto tempo é uma página sua? E aí tu me faz uma pergunta
Uma pergunta difícil. Né? Assim, relativamente, o que mais me toma tempo, realmente, em termos de desenho de página, é essa parte do lápis, sabe? Essa que você está aí agora. Essa que eu estou agora, essa daqui é que, na verdade, o que mais assim, realmente torra os meus neurônios é fazer storyboard, sabe? Fazer storyboard, eu saio assim com a cabeça, parece que tá fritando o cérebro, né? Porque daí tu pensa em termos de câmera, daí tu vê que tem um quadro de texto que tem que ir naquele lugar, e daí tu tem que girar porque tu, sabe, tu já repetiu aquela câmera em algum outro lugar, enfim. Para mim é uma loucura, sabe? Eu não tenho muito prazer em fazer storyboard, não. Fico meio desesperada. Mas páginas, sim, essa parte aqui, ela dura assim mais ou menos um dia, né? Assim, com folga, né? Sem me afobar muito. É mais ou menos um dia, às vezes eu estou mais envolvida com freelas e outras coisas, assim, talvez 2 dias, né? A arte final já vai mais rápido, a arte final já vai bem mais rápido, né? Porque tu já está com tudo definido ali. E depois a aquarela também é um pouco mais rápida, tende a ser em torno de uma vez eu contei assim, entre 4 e 6 horas, talvez, de pintura. É o processo que você mais se diverte, vamos dizer assim? Olha... Mais gostoso de fazer? Tu diz o da aquarela? Da aquarela. Nem tanto. Nem tanto. Eu não sei se é uma coisa assim, mas geralmente a aquarela, isso foi uma coisa interessante de tu trazer, assim, porque eu acho que porque eu faço assim, ó, eu faço o lápis de todas as páginas, né? Primeiro eu faço storyboard de todo mundo. Ana, então, desculpa te interromper. Fala. Porque tem a ver com o que eu tinha pensado aqui, então eu já vou entrar com essa coisa. Uhum. Por exemplo, isso que você está fazendo, essa página, você, por exemplo, nós estamos falando dessa HQ aí que tem 20 páginas. Então, isso que você está fazendo, você vai fazer as 20 páginas. Sim. Você não vai fazer esta página, depois definir melhor o lápis, passar o nanquim. Você vai fazer primeiro o lápis de tudo, né? Eu faço meio assim, né? Não é tanto uma linha de montagem, mas eu faço o lápis de todas, daí eu faço o nanquim de todas, arte final de todas. E aí depois é que estão todas arte finalizadas. E geralmente o que eu faço? Eu vou digitalizando também cada etapa, né? Para ter um backup ali. Caso aconteça algum incidente, né? A gente nunca sabe, né? Porque é um trabalhão fazer cada página, né? Desenhar quadrinhos é um trabalho puxadíssimo, né? Por mais que a gente goste. E eu vou salvando, então, e aí eu vou fazendo cada etapa, e eu tenho a impressão, sabe, Laudo, que quando eu vou chegar na aquarela, eu já estou meio exausta. Então, quando eu chego na aquarela, assim, às vezes eu já estou assim, subindo pelas paredes, pra ser bem sincera. Então, assim, há um desgaste no meio do caminho aí. Claro! Só que é um trabalho de persistência e disciplina. Depois o povo fica falando, aí você fica o dia inteiro sentado na mesa desenhando, né? Só brincando. Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava ainda voltando naquela história do RAF lá, do storyboard do Drive. Quando você escreve o roteiro, certo? Você falou que você escreve, né? Sim. É curioso, porque esses papos que eu tenho gravado aí com vários artistas, né? Meninos e meninas, né? É curioso ver os processos de cada um, entendeu? É muito legal. Quando você escreve, você está fazendo um roteiro ali, você está pensando na história, está digitando, Sim. Você já está pensando nisso que você está fazendo aí? Porque isso veio do storyboard que você mostrou agora há pouco para nós aqui. Sim. Quando você está escrevendo, você já está pensando isso ou você só está pensando a cena
Depois que você vai definir plano de câmera, ângulo, essas coisas aí. Como é que é? Então, eu já no momento. É muito engraçado, porque eu até posso mostrar aqui, ó. Eu tenho no meu table. Ó, isso daqui é uma página de roteiro, ó, são páginas de roteiro, então já tem tudo assim definido ali por quadro, né? Ó, quadro 4, mesmo plano, câmera do quadro 3, o relógio marca 15 minutos a mais, etc, né? Então eu já vou fazendo bem assim, sabe? Bem, ó, banda inteira, quadro 2, quadro 3, plano americano, sabe? Eu, digamos que eu já vou especificando para mim mesma, porque isso daqui é muito o jeito que eu vou imaginando a história acontecendo, sabe? É que eu não estou vendo, mas você faz página por página. Página um, página 2, é isso? Sim, sim. Aqui está um texto corrido, mas tem página 5, depois Não, estou página vendo aí. 6, né? E aí eu faço desse jeito, né? Enfim, é como a minha cabeça funciona. Ô, Ana, agora vamos voltar no tempo agora. Hum. Como é que você começou a publicar profissionalmente, assim, Hum, coisa séria aí? Coisa Como que mais começou? séria. Pois olha, eu comecei a fazer mais quadrinho mesmo, porque primeiro a gente gosta de desenhar, a gente quer fazer quadrinho, né? Mas só que nem todo mundo tem um pique para fazer quadrinho quando a gente tem, né, os nossos 17, 18, 20 anos. Quer dizer, hoje em dia eu não sei, nessa juventude está muito mudado, mas é um negócio que exige uma disciplina, exige um comprometimento muito grande com o projeto, né? Não é, Laudo? Tem dias que a gente não está afim de fazer aquilo. Então, eu comecei mesmo lá pelos meus 20 e pouquinhos anos, né? Com muito custo, fazendo Eu fiz um curso com o Daniel HDR aqui, que hoje tem o Estúdio Dínamo, né? Você conhece, estudou com o Daniel? Eu conheço o Daniel há muitos séculos. Sim, sim, eu também. Eu conheço o Daniel quando ele era Daniel Horn Rosa, né? Eu entrego, Sim, toda vez que eu faço igual Daniel HDR, eu esqueço dele. exatamente, exatamente. Então, eu fiz um curso com ele de uns 6 meses e eu me juntei com uma galera, assim, uns outros guris lá para fazer fanzine, sabe? Porque estava cada um com. Eu tinha finalmente conseguido publicar uma história de umas 8 páginas, assim, que eu muito a custo consegui produzir na época, né? Porque é um negócio que exige, né? Assim a gente fala, é só 8 páginas, né? Não é nada, barbadinha. Não, são 8 páginas que tu tem que roteirizar, fazer storyboard, arte finalizar, né? Não é brinquedos. E aí que eu comecei a fazer mais mesmo os quadrinhos autorais que eu fazia na época, né? Publicar em fanzine. E isso daí foi assim os primórdios da internet, né? 2001, 2002, 2003. E o meu acesso daí para o mercado, por exemplo, franco-belga, se deu através do site daquela editora Dargaud, sabe? Que é a maior editora que eles têm lá. E eles tinham um espaço, né, que dentro do site deles para tu criar um usuário e botar um portfólio lá, né? E isso daí eu não sabia, mas era um espaço de recrutamento de desenhistas, né? E eu fui lá, montei e tal, deixei, né? Porque eu gostava muito de acompanhar os quadrinhos, né, que eles publicavam ali, tinha as prévias no site, tudo. Eu não sei como é que tá agora, né? Mas eu sei que dali uns meses apareceu uma proposta no meu e-mail, assim, de 2 roteiristas belgas, né? E eu falei assim, ué, nossa, quer publicar um quadrinho na França? Quero! Eu vou pensar, né? Não sei, tem muita coisa para fazer, né?
Então, e aí foi isso, né? Só que o processo de publicação deles é um pouco diferente do nosso, um pouco diferente, não bem diferente, porque Ô, Ana, lá... desculpa, perdão Diga. te interromper, mas é dentro do que você está falando. Hum, Inclusive, eu tomei conhecimento, primeira vez do seu trabalho, vendo material seu para o mercado europeu, para o mercado franco-belga, que era um pouco sim. diferente do que você faz hoje, mas bonito pra cacete. Eu lembro de eu olhar, Sim, era porra, bem essa mulher diferente. desenha pra caramba. Ô, Ana, então, isso é assim, até para rapaziada ter uma. Como é que é trabalhar para o mercado franco-belga, mercado europeu? Como é que é, no caso seu, é uma desenhista com roteirista da casa lá, vamos dizer assim. Como é que é? Isto. Então, isso daí é bem interessante, né? Porque eles têm muito, eles ao mesmo tempo que eles valorizam muito o desenho autoral, o trabalho autoral, né? Geralmente, para nós aqui no pessoal do Brasil, o que eles vão fazer? Eles vão te contratar como desenhista, para tu trabalhar num projeto que eles já têm um roteirista, não da casa, porque os roteiristas lá eles são contratados também no mesmo regime assim de freelancer, né? E só que eles têm às vezes roteiristas com muitos projetos correndo ao mesmo tempo, né? E aí eles precisam de desenhistas para tocar esses projetos. E aí tu vai basicamente fazer a parte do, né, fazer os desenhos, tu vai desenhar a história, né? Tu até pode ter uma contribuição criativa, assim, né, de narrativa, conversar com o roteirista, né? Se tu conhece ele ou ela melhor, assim, vocês podem até escrever juntos, mas no nosso caso aqui, é um contrato assim para mais para assim desenhista mesmo, para tu chegar lá e desenhar com o roteiro já pronto, né? O, o roteiro, você recebia esse roteiro aqui em francês? Sim, sim. Eu quando lá naqueles primórdios lá que eu falei agora há pouco, assim, que aqueles roteiristas me contataram, né? Tipo, eu já sabia um pouquinho de francês, né? Mas foi naquela época que eu disse assim, olha, eu eu vou aprender essa língua porque eu quero trabalhar nessa área, né? Então eu fiz alguns semestres de aliança francesa e tal, né? Aprendi relativamente bem, né? Sou relativamente fluente, né? Que a academia francesa não me escute agora. Mas, enfim, foi o suficiente para poder trabalhar falando diretamente com eles, né, em francês e pegar os roteiros também em francês, né? Mas hoje em E, dia eles trabalham com o pessoal falando em inglês, espanhol, não é uma coisa, não é um pré-requisito, eu diria. É muito bom, mas não é um pré-requisito. Ana, que período foi isso aí? Que foi esse que você trabalhou? Olha, eu comecei a fazer esses projetos lá, né, em 2004 e, olha, o último projeto que eu fiz com eles, assim, parando algum tempo, voltando, etc., né, eu entreguei agora em 2018, né? Ah, você ainda está trabalhando com eles. Não, agora eu parei. Agora eu parei, o que eu estou fazendo é dar aula, né? E me dedicar assim a essas histórias autorais. Ana, um álbum, ainda falando dessa produção para o mercado europeu, um álbum, ele tem em média quantas páginas aí? E quanto tempo você tinha para trabalhar com esse Olha, material? assim, claro, depende. Em média, eles trabalham com umas 46 páginas, né? Hum. 46, 48, 50, eles já fazem um formatinho meio fechado, né? Porque já fica mais barato de imprimir depois também. Eles têm várias considerações nesse sentido, porque afinal de contas é uma indústria.
né? É uma indústria. Então, geralmente é em torno disso, tá? Eu já peguei projetos de 46 páginas, de 52 páginas, e na época, uns anos atrás, eles ainda davam assim entre 10 meses e um ano para fazer, viu? Ou seja, é um tempo razoavelmente bom, né? Um tempo razoavelmente bom, mas o que eu fiquei sabendo, assim, de acompanhar outros autores que estão também, né, trabalham nessa área, é que as condições foram se precarizando muito lá, sabe? Como Então, assim? O que que é? O que que é essa precariedade? então, o preço pago por página, porque lá o jeito como eles fazem geralmente, né, é te pagar o valor, né, do trabalho de tu produzir uma página, seja escrita, desenhada ou colorida, né, ao longo da produção, digamos assim, vão financiar essa produção, né, e depois desconta isso dos direitos autorais sobre o preço de capa, né. Só que como esse esquema assim começou, eles começaram a produzir muitos títulos, começou a entrar muita gente produzindo, eles começaram a diminuir o preço também, porque muita mão de obra disponível, né? E muita concorrência, enfim. E aí, o que que aconteceu? Eles começaram a diminuir os preços, né, os pagamentos, e começaram a apertar os prazos também, sabe? Então, agora, tipo, eu vejo projetos, assim, muito menos bem pagos do que costumavam ser e com prazos muito menores, sabe? Mas, enfim, a princípio, trabalhar com eles, assim, tirando essa questão de prazos mais tranquilos, prazos mais apertados, a questão de trabalhar com o europeu ali é bacana, é tudo direitinho. É legal, tipo, eles são bem profissionais, né? Claro, às vezes acontece alguns problemas, relação de, né, alguns desentendimentos acontecem como em todos os setores da vida, né? Mas eu gosto mais pelo estilo de trabalho mesmo, né? Me identifico mais com o estilo narrativo deles, com as temáticas que eles exploram nas histórias, do que, por exemplo, os quadrinhos né, estadunidenses. Então, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o europeu, certo? Né? E até porque eu acho que eu não teria pique, né, para aquele ritmo de produção dos quadrinhos americanos, Americanos. né? Eu, particularmente, se você me permite, essa é uma opinião, eu não vejo o que você faz namorando o americano, né, o estilo americano. Né? Sim. Até porque, vamos falar a verdade, nada contra, mas nada a favor, é um porre. Né? Ai, Não me ai. ouçam, não me ouçam. Olha, eu não vou guardar segredo, tá? Mas eu acho que é Bom, uma coisa muito de gosto, sabe, Laudo? Porque sim. eu já trabalhei, já fiz uma história curta para uma antologia da Vértigo com a Cris Peter, já até recebi o convite de uma editora lá da Marvel para fazer alguns testes, assim. Mas como é que eu vou te dizer? É aquela coisa assim, tu tem que gostar muito daqueles personagens, daquele universo. Ô, Ana, você que já trabalhou, até eu vou Hum, te interromper, pode fazer uma pergunta. Eu já rolou algumas vezes no decorrer dos anos, eu tenho muitos amigos aí, hum. pessoal da Quanta, pessoal do Instituto dos Quadrinhos, aí, que sempre teve um período que os caras viviam me conversando ali, vai lá, vamos produzir. Mas eu acho que, além da questão profissional, né, do ganhar o dinheiro pela página, ali, você precisa gostar do que você está fazendo. Né? Desenhar, você falou, Ah, eu sim. sempre achei isso, e eu não me via fazendo isso. Sim, exatamente. Eu acho que, assim, ó, quadrinho, tá?
é um negócio que demanda, bom, tu sabe, né? É um trabalho sem fim, tá? Sem fim. Eu comparo assim o desenhista que né, faz a gente quando faz ilustrações é uma coisa, né? Mas agora quando a gente faz quadrinhos assim é como se a gente fosse atleta de maratona, sabe? Vai lá, pá, 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 faz página, 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 depois arte finaliza, depois faz o letreiramento, depois tu faz né, faz a cor ainda, se é o caso. Cara, isso daí não é pouca coisa, viu? Então, assim, ó, às vezes até as histórias que tu gosta, né? Tu chega uma hora que tu diz assim, ah, que saco isso daqui. É ou não é? Não. Tem Ah, hora que que te dá merda. bode. Hã? Tem hora que dá um bode, você olha para o papel Ah, ali, meu Deus. você fala assim, eu te amo, mas não Ah, está dando. Eu exatamente olho, isso. Hã? mas não está dando mais não, é. Olha, Ah, não, eu falo essa coisa, inclusive, de você gostar. Isso no século passado, né, muitos milênios atrás, teve um sim. período que isso no começo dos anos 90, eu ilustrei para uma editora aqui de Osasco. Eu fazia quase 200 páginas por mês em papel vegetal, porque o Meu cara queria Deus. economizar no fotolito, né? Meu Então, eu Deus. fazia 2 revistas infantis e uma pornô. Quer dizer, era Caramba. tudo... baixava o santo, né? Virava uma suruba porque eu desenhava infantil, pornografia, tudo. Eu não estava nem vendo ali. Mas eu lembro que eu nunca tive jeito para desenhar infantil. Quer dizer, fazer bonequinho, tudo bem, você faz ali e tal. Sim. Mas eu lembro que eu levava quando eu levava os originais da editora, né, o papel vegetal ali, eram uns personagens que eram uns lapisinhos, umas canetas, e o cara falava assim para mim logo, esses bonecos com tudo com cara de maluco, cara, parece que os caras fumam maconha. Eu falei, cara, não dá, eu não tenho esse espírito. Eu acho que é um Ah, dom, né? O cara, é sim. um talento o cara fazer para infantil, fazer para super-herói, enfim, né? Ô, Ana, É de gosto, né? É de de gosto gosto. e que nem eu estava falando antes, se até nas histórias que a gente ama e quer fazer e que a gente mesmo faz, chega uma hora que tu tá de saco cheio, que não aguenta mais olhar para aquilo e tu tem que engolir em seco, respirar fundo e terminar a porcaria do projeto, né? E imagina quando tu não gosta. Putz, aí, olha, parabéns, viu? Tá bem. Não, graças a Deus, eu pelo menos, a gente já passou por essa fase. É. Não, A não gente tá rola. velho para essas coisas, Lauro. Não dá mais, não rola. Eu lembro de um trabalho que me procuraram, o cara falou, eu quero desenhista que fez o Yeshua. Eu falei, pô, legal, vamos nessa, né? Eu viajei na manteiga, né? O cara ia querer que eu desenhasse. Aí o cara, quando a gente fez uma reunião por Skype, o cara me apresentou o roteiro, que era uma coisa de super-herói, e ele Ah, começou a me mostrar Frank Miller e Neil Adams. Eu quero um negócio assim. Eu falei, não, pera lá, bicho. Você que é uma... Até eu contei para ele, falei assim, olha, eu vou te dar um exemplo daquela cantora Joyce. Eu falei, ela que contou isso e eu tomei para mim. Eu falei, o cara vê a mulher, né, maravilhosa, dona do seu nariz, fica apaixonado e eu quero casar com essa mulher. Aí casa com ela, aí tranca ela na cozinha, né? Eu falei, sim. é o que você está querendo, meu irmão. É, É o que você é, está querendo. Ô, Ana, exatamente. eu não vou nem falar com você sobre questão do feminismo, a mulher no quadrinho, você me desculpa, porque eu pulo essa etapa. Eu acho que a gente não precisa falar mais disso, né? Ai, que bom, porque assim, se tu Não, quisesse falar, eu até falava, mas eu digo assim, meu Deus do céu. não. Eu só vou comentar um negócio contigo que eu Sim. achei tão maravilhoso, isso principalmente de uma garota. E eu tenho o horror, e se ela por acaso ver esse vídeo aí depois, eu peço desculpa.
É uma artista mineira jovem, bem jovem, que ela ganhou um HQ Mix no ano passado. Hum. Revelação, não lembro, uma coisa assim. Mineira, bem mineira mesmo, bem mineirinha. E quando ela subiu no palco lá para receber, ela falou: olha, eu quero que vocês não chamem mais mulher para falar de mulher nos quadrinhos. Eu aplaudi muito, falei: porra, Sim. já deu, né? Olha, Deu. eu apoio muito, assim, tá? Claro que também não dá para cair naquela coisa e, olha, fazer um painel. Primeira coisa, não faça painel sobre mulher nos quadrinhos. Pelo amor de Deus, eu acho que já deu. Já deu, porque eles enfiavam daí as mulheres lá, né? A maioria dos eventos faz isso, não só aqui no Brasil, mas lá fora também, né? Para dizer assim, vamos, né? Dar um jeito dessas mulheres participarem, fazer um painel sobre mulher nos quadrinhos e feminismo, né? Já deu também. E também, mas também não dá para querer discutir, por exemplo, fazer gênero nos quadrinhos, que eu acho que seria o mais correto, né? E aí botar só homem, ou só homem branco, né? Eu acho que, e especialmente a gente estando num país como o Brasil, né? Poxa, tu sai na rua, tu não vê só homens brancos por aí, né? Então, tu tem que, eu acho que é legal tu escutar essas diferentes experiências, porque na verdade é isso. Ninguém está colocando ali porque é mulher só, porque tem a pele assim, assado, porque é negro, porque é branco, não sei o quê. Isso daí é o que marca, mas o que a gente quer é escutar as experiências que essas diferenças de raça e gênero Pode agregar, né? fazem na experiência da pessoa como artista, como escritor, como né, criador, enfim. Né? Eu até, quando eu vi essa menina falando, eu até agreguei isso a um negócio que eu achava muito chato, essa coisa dos caras se chamarem para debater. Graças a Deus isso acabou. O futuro dos quadrinhos, o mercado nacional, não sei o quê. Embora eu acho que seja importante o autor, os autores falarem sobre, sim, mas é um assunto muito vago, né? E dependendo do estado emocional do artista, o cara vai sair de lá, o público, né? Vai sair depressivo, cara. ninguém mais vai fazer quadrinhos no Brasil. Não, eu já vivenciei uma situação dessa, sabe? É. Saí de uma mesa redonda ali que a moça falou: olha, eu achei, eu estou muito desanimada com o que vocês falaram aí. E eu não tinha falado nada. Mas enfim, né? Ô, Ana, mas não, porque assim, enfim. Entendo perfeitamente. Ô, Ana, agora, para a gente terminando nossa conversa aí, só para. O desenho está muito legal, esse quadro que você estava fazendo agora há pouco, desses três figuras. Dos personagens. É. Inclusive, eu vou te contar um segredo. Eu modifiquei do storyboard, viu? Eu estou modificando agora, assim, da cabeça, porque o storyboard não está assim, sabia? Esse quadro era diferente. Era diferente. Até vou te mostrar, porque teve legal, isso é bacana. Eu vou te mostrar, olha aqui, ó. Esse daqui é o quadro, digamos assim, o arranjo original na página, tá? Esse quadro então, aí. Esse quadro seria esse aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui, tá bem sim. ruizinho de ver, mas esse dá quadro é esse aqui, né? Você deu uma mexida na câmera aí, né? Mais ou menos você baixou aqui. Esse daqui foi ocupar quase todo um terço da página. Por quê? Olha. Porque eu transformei esse daqui numa página dupla. Porra, com certeza. Né? Então, agora que eu estou vendo que é um viaduto ali. Porra, vai ficar do cacete. É um viaduto aqui muito famoso do centro de Porto Alegre. Tem até o nome ali, né? Mas não vou dar spoiler. Não. Ana, agora, antes da gente entrar no fim do nosso bate-papo, dá para falar por que você mudou? O que deu ali? Você estava ali, você tinha... Tá. O que mudou? Vamos analisar aqui, então. Ó, vocês podem ver aqui, né? Isso daqui é uma página. Deixa eu ver se eu consigo colocar na posição certa. Melhor. Ó, isso aqui é uma página bonitinha de quadrinhos, né? Tamanho proporcional a 4, etc. Só que esse quadrinho aqui virou 2 páginas.
2 páginas, tá? Tá. Aí, o que a gente faz? Eu tenho que distribuir esses 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadros em uma página só. E eu estou acostumada a socar uns 8 quadros por página, né? Eu sou acostumada a trabalhar com mais quadros até, porque da minha experiência do quadrinho franco-belga, eu cheguei a pegar, às vezes, 11 quadros por página. Sim, é. Cara, é muita coisa. Então, assim, agora eu estou me dando luxo de trabalhar aqui com composições com mais respiro, sabe? Então, eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, distribuí esses 5 quadros numa página, né? E aproveitei esse plano aqui, que seria do estúdio, que estava num quadro assim menorzinho. Eu digo, Mais espremido, né? Mais espremido, né? E eu disse assim, pô, vou aproveitar e vou transformar ele num quadro de banda inteira aqui, né? Para justamente aproveitar essa pesquisa, esse cenário, né? Porque o cenário, quando a gente explora bem ele também conta muito a história. Sim. E o cenário, ele tem que ter o seu espaço, viu, gente? Não pode colocar, assim, querer fazer uma grande perspectiva aérea num quadrinho lá no cantinho espremidinho. Tem espaço, né? Ô, Ana, e ainda assim, um original desse, que tamanho que ele mede? É um A3? Maior? É um A3. É um A3. Mais do que isso, eu acho demais. Até o pessoal já me falou assim, por que não fazem em tamanho A2? Eu digo, tá louco? Por que eu morra desenhando? Quando você fazia para o mercado franco-belga, você também fazia no A3? Tudo A3. Tudo A3. E até o tamanho proporcional deles, às vezes o formato deles é menor do que eu geralmente uso, sabe? O Spaca, vou te contar uma. O Spaca, quando ele fez, eu não sei se o Jubiabá, mas quando ele fez o do Dom Pedro lá, que eu não lembro o nome, Barbas do Imperador, acho que é? Aham. Não é é do Dom João VI, acho que é. Enfim, acho que essa é do Dom João. Ele usou uma referência ali da linha do Asterix, com essa coisa também de 12 quadros por página, 11. Então, ele fazia o original, a página era um 2A3 deitado. Tá doido. Entendi. Sim, é isso daí que o pessoal... eu nunca sei se é o Gudeiros ou o Goscinny, quem é que escrevia, quem é que desenhava, não me lembro. Isso que o Asterix fazia muito, né? Então, essa turma toda aí, eu não sei se o Moebius, né, quando fazia o Blueberry, eu não sei se era isso também, porque eram umas coisas absurdas ali, aquelas páginas dele ali, de 12 quadros, com aqueles cenários ali que ele fazia, era um absurdo. Né? Enfim. Eu não sei, eu sei que eu vi uma vez, só para complementar essa história, viu? O primeiro quadrinho que eu publiquei lá no mercado franco-belga foi com um editor pequeno, que ele estava assim, ele estava meio que curtindo ser editor, mas o negócio dele mesmo e ainda vocês podem procurar no site, é uma galeria, ele é galerista de páginas de quadrinhos, tá? Eu cheguei aí em Paris. Um negócio maravilhoso, né? Isso. Então, o negócio dele era... E eu fui lá, né, naquela época, 10 anos atrás, eu cheguei... Os caras te dão luva para pegar a original. Nossa, é original, assim, de tudo que é jeito, um negócio maravilhoso. Tu fica o dia todo lá babando. E um muito interessante que eu peguei, que é um cara que pinta, e eu não sei se é com guache, ou com acrílica, ou até com óleo, ele pinta as páginas dele, assim, com uma tinta opaca, é o Gradimir Smudia. E ele tinha umas páginas... Conhece ele? Sim, inclusive... Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei se eu estou confundindo, inclusive acho que eu tenho ele no Facebook, uma coisa assim. Eu tenho ele no Facebook, até ele me mandou um spam uma vez. Oi? Até ele me mandou um spam uma vez. Um vírus. Sacanagem.
Não, porque, putz, você vê, putz, é um negócio ali que você vê... É uma loucura aquilo, cara. Eu peguei a página dele, parecia uma tábua, sabe? Eu acho que era um artboard. Assim, era maior que a 3, eu não sei se, não me lembro agora se chegava a ser tamanho A2, mas era maior com a 3 com toda certeza, toda pintada. Nossa, eu digo, caraca, esse homem é um, né, um monge preso na sua cela, como todos nós, aliás. É um processo louco, né? Desenhar quadrinho, né? Tá na nossa cabeça que a gente fica fazendo essas coisas, Laura, hein? E a gente não sai pra É, rua pegar sol. Ai, não, é um processo doido, porque você vê, né? mas agora na quarentena é bom ser quadrinista, né? A gente está fazendo um trabalho de, né, benefício para o bem público, assim. Ficar só em casa. Pô, Ana, quantas horas você passa na prancheta? Cara, assim, ó, depende muito, sabe? Depende muito, porque quando eu tô em ritmo de produção, eu chego a passar umas 6 horas na prancheta, mais do que isso eu não aguento, tá? Tem dias que eu saio correndo, né? Vou fazer outra coisa, vou, sei lá, eu tenho muita, eu sou muito assim, eu não consigo, não sou daquelas pessoas que conseguem ficar o dia todo em casa. Eu preciso sair, preciso me exercitar, sabe? Até nessa quarentena tá bem estranho, assim, porque eu ia muito na academia, né? Quase todo dia. E agora, né? Fechou, enfim, como tem que ser. E eu tenho passado muito mais tempo dentro de casa, né? E eu tenho estranhado muito isso. E também porque eu saía muito para dar aula presencial, né? Então, mas geralmente é em torno disso, assim, umas 6 horas, talvez 5 horas. Eu não muito mais do que isso, assim, eu Ô, Ana, não dá. ah, eu passo um pouco mais, mas também eu não é direto, né? Eu Sim. paro para fazer, não dá. Ah, não, Eu direto tenho, tá louco. putz, eu já tenho hemorroida, Sim. varizes, é um absurdo. Ah, não, aí tem que levantar, se mexer, né? Não dá para facilitar, não, hein? Ô, Ana, você está lançando agora o Beco do Rosário. Sim. E você lançou ele originalmente de forma independente, né? Eu tenho Sim, essa edição. sim. Que ano Uhum. que foi isso aí? Que ano que Cara, você lançou? isso foi 2015. Tá. 2015. E ele estava assim, com os storyboards todos prontos, letreirados para fazer desde aquela época. Tá. Mas aí, esse Beco do Rosário que você está lançando agora, essa edição da Veneta, Hum. ela é outra história, né? Ela, não outra história, ela é uma edição, ela está ampliada, como é que é? Ela é a edição completa, né? Porque assim, o que eu tinha conseguido fazer em 2015 era fazer assim a primeira parte da história, porque eu tinha muito a ideia de fazer em duas partes, né? Até porque eu sabia que eu não ia ter né, condições de imprimir um livro maior de uma vez só, né? Então a minha ideia era fazer em mais de uma tacada, né? Em duas só. E o que aconteceu daí é que eu lancei, né? Comecei a fazer a segunda parte logo em seguida. Só que aí veio, né? Enfim, eu me divorciei, né? Eu comecei a dar aula aqui no Senac, em Porto Alegre, que estava dando aula na Galeria Hipotética também. E aí veio aquele grande dilema dos artistas freelancers, que a gente tem que pagar as contas, né? Então, eu acabei pegando um outro projeto para o mercado franco-belga, que me ocupou durante 2016, 2017 e parte de 2018, daí, né?
enfim, para poder ter um dinheiro, né, pagar as minhas contas direitinho. Eu tinha que, bem naquela época, também tive que comprar um outro computador, porque o meu pifou, então já foi um rombo, né, no orçamento. E, enfim, e aí foi como todo projeto autoral, né, foi meio que ficando para trás, mas eu nunca perdia de vista, eu sempre estava pesquisando, né, publicando coisas no blog, tentando manter as coisas, assim, o projeto ativo, mas sem conseguir realmente pegar e desenhar as páginas. Esse trabalho que você fez, que você terminou em 2019, o ano passado, você acabou? Isso. Ele foi feito também nessa linha que é o seu trabalho, na aquarela. Esse para o mercado franco-belga? Isso. Então, esse daí eu tive a colaboração de um colorista de lá, porque era uma série, é um roteirista, até um cara muito bom, Thierry Gloris, que ele é um roteirista que ele deve trabalhar nos 8 projetos ao mesmo tempo, sabe? E faz várias histórias em quadrinhos, assim, históricas, muito legais. E eu estava trabalhando num que era uma trilogia, que o meu álbum era sobre uma das personagens, né, das protagonistas dessa história dele, e tinha mais outros dois desenhistas trabalhando nos outros 2 personagens. E esses caras são espanhóis, sabe? E aí, o que eles quiseram fazer? Em termos de cores, eles quiseram unificar daí a colorização, fazer todos os álbuns, né, com o mesmo colorista, que é, né, razoável. E eu acabei daí ficando sem praticar a colorização por um bom tempo, né? Ana, para a gente fechar, esse Beco do Rosário, ele aqui em termos de Brasil, ele é o primeiro trabalho que você publicou por editora? Em termos de Brasil, sim. Trabalho autoral, né? Vamos dizer. Trabalho autoral, sim, exatamente. Já está em pré-venda ele? Ele está em pré-venda no site da Veneta, né? Então tem que aproveitar porque o preço está muito bom, né? Então, se quiserem comprar, aproveitem agora porque realmente está bem em conta. Vou colocar na descrição do vídeo, eu coloco o link. Ótimo. Eu dou uma caçada aí no teu perfil do Facebook, essas coisas. Sim, tá lá, tem até a página, se vocês quiserem visitar, tem a página e tem o blog também, onde eu faço eu gosto muito de fazer pesquisa, eu gosto muito de colocar essas fotos, esses figurinos, todos, de onde é que eu tirei ali, então tem no blog, e lá tem o link para comprar também na Veneta. Oi? Eu vou dar uma fuçada. Ana, quando você... Uma última pergunta, né? É que eu tinha pensado nela agora que você faz concept dos personagens, estudo dos personagens, isso faz, né? Sim. Eu já vi um monte teu. Sim, tem bastante. Eu encho vários sketchbooks com desenhos de personagens, né? Então. Tá. Ana, e para fechar, bom, futuro ao Deus pertence, né? Sim. Acabando esse projeto aí, você já tem alguma coisa que você pode falar? Ou não tem, ou não quer falar? Ou não enche o saco laudo? Então, não sei, eu assim, ó, eu tenho esperanças, Laudo, tá, de poder continuar com esses projetos mais autorais, que eu quero contar essas histórias, assim, daqui do Brasil, daqui de Porto Alegre, né, e que isso seja viável financeiramente, né, com os freelas né? Com os freelas e aulas que eu estou dando, enfim, né. A gente ama e sofre fazendo quadrinho, mas a gente quer algum dinheiro, né, também, né? Alguma coisinha, assim, nem que seja para comprar um miojo.
né? Enfim, e esse é o meu plano agora para os próximos tempos, né? Mas eu ainda, enfim, a gente, que nem tu disse, o futuro a Deus pertence, né? Mas é bom ter, assim, como autor, a gente ter algumas cartas na manga de freelas, né, editoras que a gente pode trabalhar quando a coisa aperta, né? Mas é importante para quem faz quadrinhos conseguir assim localizar o que gosta de fazer e poder contar suas histórias, né? Ana, acho que tá bom. Né? Obrigado aí da sua atenção aí, do seu tempo aí. E acho que vai, pô, ficou muito bonito isso aí. Você deu uma aula para nós aqui, Ah, vendo você, essa mão bonita desenhando aí o tempo todo aí. ai, minhas unhas não estão feitas, Laudes, desculpe, hoje não. Ô, Não, mas eu gosto muito de mostrar, eu gosto de poder mostrar assim essa parte do trabalho e essa coisa de desenhar conversando com alguém é a vida toda, então fica aí a dica, gente. Quem quiser um papo assim, desenhando, estamos aí. não, você vê, eu não sabia disso. Foi uma tremenda artista que você é, porque tem aqueles caras que não gosto de desenhar perto dos outros, né? Ah! A gente respeita, lógico, né? Que nem assim, né, Ana? Que nem eu tenho meu estúdio aqui, eu estou nele agora, né? Sim. Depois que nasceu meu filho, acabou prioridade. Então não tem aquela coisa de sossego, quer dizer, você aprende a trabalhar com bagunça, com tem que não sei o quê, logo eu tenho que ir no mercado comprar não sei o quê, aí Uhum. não tem tempo. Eu queria ter aquela coisa de inspiração, de sentar e ficar ali, Ficar mas não dá. meditando assim, não, mas tu tem que saber trabalhar no meio do Calma. tumulto ali, né, do fervo. Ana, então tá bom, querida, obrigado aí. Ah, imagina. Foi um prazer, Laudo, foi um grande prazer, porque né, eu falei com o Daniel Brandão também esses tempos, estou O falando Daniel é contigo. maravilhoso. Então que nem eu disse para ele, assim, a gente vai matando saudades dos amigos desse jeito, já que não vai ter FIC, não vai ter nada presencial, né? CCXP parece que vai ser online também. Então, Eu acho que o CCXP, sei lá como é que vai ser. Pode parar aí, viu, Ana? é, Eu acho que o CCXP, sei lá, eu acho que ele vai ser que nem foi o FIC, né? pois é, eu acho que não, acho que tá meio cedo ainda para